Se você tiver uma Bíblia, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Romanos 1, 16. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, nós vamos estar orando aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que Tu abençoes a nossa cidade do Rio de Janeiro. Deus, todas as coisas que nós temos vivido aqui, Senhor, todos os problemas, todas as coisas boas, todos os focos de violência em nossa cidade, ó Deus, os principados e potestades que se levantam, Senhor, atrás de injustiça, atrás do tráfico de drogas, atrás, Senhor, de exploração infantil, atrás, Senhor, de discriminação, nós clamamos pela cidade do Rio de Janeiro, Senhor, e que Tu possas intervir como Senhor dessa cidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Romanos 1, 16, diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vou ler mais uma vez. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Amém. Nós vamos estar falando nessa manhã, irmãos e irmãs, de algo muito profundo. Eu comentei sobre isso na semana passada, no nosso culto à noite, no encerramento da nossa série, que se chama É o Amor. E nós temos sido conhecidos como crentes, de uma forma ou de outra. Nós temos sido conhecidos. E infelizmente, nos últimos dias, nós temos sido conhecidos de uma forma muito ruim. Nós temos sido conhecidos como massa de manobra, temos sido conhecidos como pessoas que são exploradas por pastores ladrões, temos sido conhecidos como pessoas sem inteligência o suficiente para largar o Evangelho, temos sido conhecidos como igreja que rouba o dinheiro das pessoas, temos sido conhecidos pelas brigas na televisão de pastores contra pastores, e pastores, para defender as suas ideologias e as suas ideias, acabam acusando 10, 15 outros. Infelizmente, nós temos sido conhecidos dessa forma. Eu falei domingo passado que várias vezes eu cheguei no banco, ou para fazer um financiamento, ou em algum lugar, e a gerente ou as pessoas vinham para mim, e na hora de fazer aquelas perguntas clássicas, né, estado civil, profissão, e aí quando eu falava, olha, eu sou pastor, a minha gerente olhava para mim e falava assim: pastor, eu acho melhor não colocar isso aqui na ficha não, senão o financiamento não vai ser aprovado. Aí vinha com aquela pergunta: não, o que você faz? Dá alguma outra coisa aí, você faz o que? Eu falo: não, eu toco bateria. Não, então bota que você é músico, bota aí alguma outra coisa. Mas pastor não, porque não vai aprovar a sua ficha. Eu sou filho de pastor, neto de evangélicos, e lembro de uma época em que cristãos eram conhecidos pela sua integridade, em que cristãos eram aqueles que eram conhecidos onde você podia, de olho fechado, fazer um negócio com ele. E hoje na igreja nós ouvimos comentários de pessoas que falam: não, pastor, olha, tá na igreja tá bom, mas contratar crente para fazer serviço na minha casa não dá, porque vai deixar furo, aí na hora que eu vou reclamar vai começar a orar, vai orar em línguas, aí vai clamar o nome de Jesus, aí eu vou ficar sem graça de falar que o serviço está mal feito, e as coisas se confundem. E a gente lê um texto que fala: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Mas para ser bem sincero, meus irmãos e minhas irmãs, eu me envergonho de muita coisa que tem sido pregada em nome do Evangelho de Jesus Cristo. Tem muita coisa em nome do Evangelho de Jesus Cristo que a gente para pensar e a gente se envergonha. E a gente fica pensando: será que isso é? Quando eu ouço, como eu falei domingo passado, eu fui no encontro de ex-alunos do Bennett. E aí estava todo mundo lá, todo mundo trabalhando, ex-aluno da escola. Que eu fiz faculdade lá também, mas na época da escola.
Aqueles grupos de WhatsApp, né, que você acaba entrando de ex-aluno, que aí às vezes você fica lá, enfim, aí de repente encontra aquele encontro de ex-aluno, aí vai todo mundo, aí conta aquelas piadas, lembra daquelas coisas que você fazia, que você não fazia, aquelas coisas, né? E aí, numa dessas, como eu falei semana passada, essa papo vai estar fazendo o quê? Fulano está fazendo o quê? Não, é médico, fisioterapeuta. Aí vem um, e numa brincadeira, que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Não, o Gustavo está bem, Gustavo está bem. Gustavo todo mundo tem que seguir, Gustavo agora é pastor, Gustavo está bem de vida, vamos todo mundo abrir uma franquia da igreja dele que vai todo mundo ficar bem. E essas são as brincadeiras que a gente ouve. E eu me envergonho sim disso. Me envergonho porque não era para ser assim. Me envergonho porque não era para a gente viver isso. Não era para a gente viver essa realidade. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso nessa manhã. Esse poder de Deus, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o quê? Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse poder tem uma finalidade. Uma das coisas que me envergonham hoje em dia é olhar essa briga por poder, que não é um poder para salvação. É um poder para ficar mais famoso, para construir um império, para construir uma denominação mais poderosa, para construir um nome. E é uma briga de poder que, para você defender o Evangelho, você acusa. É uma briga de poder para você ter os dons do Espírito e orar em línguas e profetizar e fazer isso e fazer aquilo, mas na hora de amar, como Paulo dizia em 1 Coríntios, você transporta montes, tem o poder para transportar, mas não tem amor. Desse poder eu me envergonho. É um poder que as pessoas chegam e começam a mentir. Eu durante muito tempo eu fui músico profissional, e durante um período desse tempo eu fui músico na área evangélica. E infelizmente, eu não tenho que esconder isso, porque isso serve de alerta para nós como igreja. Os piores momentos de hipocrisia que eu vi na minha vida profissional como músico foi quando eu ia tocar com alguns cantores evangélicos que enchiam estádios e também as suas contas bancárias, porque os cachês eram altíssimos, e que dentro do avião a gente fazendo turnê para lá e para cá, altíssimas exigências para tocar em tal lugar, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ter aquilo outro, tinha que ter aquilo outro também. E dentro do avião estava lá conversando a gente ia sempre em vários grupos, né, várias bandas iam tocar, e vai na igreja tal, porque a igreja tal paga bem. Não vai na igreja tal não, porque a oferta lá é fraca, lá vende pouco CD. Eu falei, cara, que evangelho é esse? Eu tenho vergonha desse evangelho. Pessoas que iam para o púlpito e pregavam, e falavam, e aconteciam, e estavam traindo sua esposa, traindo seus maridos. E por incrível que pareça, quando eu saí do meio evangélico, apesar de ter sido muito julgado pelos evangélicos, quando eu fui tocar no meio secular, e foi um momento que eu tive de evangelização ímpar na minha vida, de frutos que eu louvo a Deus por ter sido parte daquilo ali. Mas apesar do julgamento de alguns líderes religiosos, foi um momento que eu olhei e falei, tem menos hipocrisia aqui do que nos shows gospel que eu estava tocando pelo Brasil. E eu tenho vergonha disso, porque esse poder não é da igreja metodista, esse poder não é do pastor Gustavo, esse poder que todos nós queremos, ele tem uma finalidade muito clara. Não é para lotar essa igreja e a gente ficar aqui pulando e alimentando o nosso mundinho cristão. Esse poder, ele tem uma finalidade, essa finalidade tem um nome, é para a salvação de todo aquele que crê. E se você é cristão, se você é evangélico e não está envolvido e não está pedindo esse poder para Deus, se você está caminhando na tua casa, se você chega em casa, se você está na rua, se você está fora daqui, olha o teu vizinho com a vida dilacerada, a tua vizinha desesperada pelo poder, por esse poder. E se você acha que você não tem nada a ver com isso, talvez a gente esteja cego para uma grande realidade espiritual, que é a realidade de um poder que não tem sido discutido, não tem sido desejado. É o poder para a salvação de todo aquele que crê. É o poder que vai olhar você, ver
o seu ex-marido, seu ex-namorado, sua ex-namorada, seu ex-patrão, a pessoa que te feriu profissionalmente, sentimentalmente, e olhar para ela com olhos de misericórdia. E ao invés de detestar e de desejar o ódio, é o poder que vai fazer você olhar para essa pessoa e vai falar: eu gostaria que essa pessoa experimentasse do mesmo Deus que eu tenho experimentado hoje. Amém. É o poder que vai realmente fazer a igreja mudar. Porque as igrejas têm se mudado, mas não têm mudado. Ela se muda de endereço, se muda de nome, se muda de estrutura, de paisagem, de decoração. Ela se muda, mas ela não muda. Ela não muda o mundo. Quando a gente lê que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e vê hoje a igreja do Senhor com as portas fechadas, segurando por dentro para as portas do inferno não entrarem, tem alguma coisa errada. O poder que eu gostaria e que eu gostarei de ver, dia após dia, sendo derramado e espalhado dentro das nossas igrejas, é um poder que não influencia a minha vida pessoal, mas é um poder que vai gerar salvação para todo aquele que crê. Amém. É um poder que dentro do meu trabalho, eu vou olhar para alguém que fala palavrão, que trai marido, trai mulher, que ninguém gosta, aquele funcionário chato, e Deus vai me dar uma compaixão por essa pessoa que não vem de pastor, não vem de igreja, não vem de pregação, vem do Espírito Santo. Amém. E eu vou começar a querer me aproximar dessa pessoa, e o discipulado para mim vai tomar uma outra forma. Não vai ser célula, grupo pequeno, multiplicação, ou isso ou aquilo. Vai ser vida, trocando e experimentando vida. Minha esposa começou a trabalhar, graças a Deus, porque isso é importante, né? A gente estava precisando também financeiramente de um aporte, e graças a Deus ele está chegando. E ela começou a trabalhar, e aí ela estava lá no emprego novo dela, que inclusive é aqui perto, na Unimed, como fisioterapeuta, e aí ela conheceu a equipe, papo vai, papo vem, começa a se conhecer, e aí essa semana veio mais um, e papo, o que você faz, o que não faz, qual sua especialidade, seu marido faz o quê? Meu marido é pastor, aí aquele olho regalado, assim, de todo mundo, sempre assim, aquele minuto de silêncio, para depois vir um comentário não sempre dos melhores. Pastor, tipo, da Universal? Foi isso que eles falaram. E ela falou: mais ou menos, não tanto, mas ele é pastor. Mas pastor é aquele pessoal que vem aqui na clínica pregando e falando que a gente está errado, que a gente vai morrer nas profundezas do inferno. Ela falou, e aí minha esposa falou algo muito sábio. Ela falou: eu cheguei assim aqui, já tinha algumas semanas que eles tinham se conhecido, e estavam num ambiente gostoso, de amizade, e ela fez essa pergunta, ela falou: eu cheguei assim? Eu falei: não, mas você não é pastora. Ela: pois é, mas vocês têm que saber que não é bem assim, não é tudo farinha no mesmo saco. Então, queridos, o poder que a gente está pedindo, quando lê esse texto, é um poder que vai mudar a tua rotina de trabalho. É um poder que vai mudar o teu cotidiano. E é engraçado porque a salvação, ela é vista de uma forma muito simplista nos dias de hoje. A salvação nos dias de hoje, ela é quase que um espetáculo. Eu não sou contra, eu não quero aqui fazer campanha para falar mal de estratégias ou disso ou daquilo, mas a salvação virou uma festa emotiva e pequena, curta. Esse que é o maior problema, curta. A pessoa vem num momento emotivo, onde um teclado está sendo bem tocado, uma música bonita, aí o pastor faz um apelo, e aí a pessoa vem, ora, algumas lágrimas caem dos olhos, e a gente dá aquele abraço, ela se salvou, e um abraço, e agora vive a tua vida. A salvação tem sido reduzida a um momento emotivo de segundos, ou de dias, ou de semanas, e aí a gente é confrontado com a Bíblia, que fala sobre a semente que cai em solos não muito produtivos, e a gente vê que essa salvação talvez esteja comprometida se ela aconteceu. Mas a salvação, ela é muito mais profunda. Eu queria pegar emprestado, porque isso não é meu, um pensamento de John Wesley, e como eu sempre tenho falado aqui na igreja, às vezes os metodistas, eles são mais metodistas do que crentes. Isso é um grande problema.
mais metodista do que cristão. Isso é um grande problema. John Wesley às vezes se coloca numa posição acima de Jesus. Isso é muito sério. E não é isso, a gente não tem que canonizar ninguém, a gente não tem que exaltar pastor, Gustavo, ou John Wesley, ou quem quer que seja. Mas tem coisas boas que a gente tem que sim pegar emprestado. John Wesley, ele falava sobre os 4 pilares da salvação para ele. O que é a salvação para ele? Porque esse poder que a gente tanto busca e do qual realmente a gente não tem que se envergonhar, ele tem esse objetivo da salvação de todo aquele que crê. O que era a salvação? A salvação para John Wesley passava por 4 pilares. Isso é muito importante. Tem muita gente que fala, eu me desviei da igreja. E às vezes eu paro para pensar, ouço alguns gabinetes que eu estou, e essa pessoa na verdade nunca se converteu. Falta conversão, não é que ela se desviou, falta se converter. Porque ela nunca se converteu. Aí acha que se converteu, porque entrou num processo bacana, emotivo, familiar, legal, mas depois que ouviu a palavra, larga tudo e me segue, toma tua... Aí, não, isso aí eu me desviei, mas na verdade nunca se converteu. O que é uma conversão genuína? Que poder é esse? Para que esse poder? A salvação, ela passa por 4 pilares muito fortes. Não há salvação sem essas coisas. O primeiro deles é a fé. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma crença inabalável. O dicionário fala isso. Olha o que o dicionário fala sobre a fé. Uma crença inabalável que não tende a razões ou argumentos. Uma crença inabalável. A fé é a certeza de coisas que não se veem, como diz a Bíblia. A convicção daquilo que você espera e não vê. Não dá para a gente se converter sem fé. As pessoas hoje estão se convertendo a movimentos, se convertendo a estratégias, se convertendo a estruturas, se convertendo a comodidade, a conforto, mas estão esquecendo de se converter a Jesus Cristo. Porque a conversão não é o metodismo, o batismo, a igreja presbiteriana. Se eu não me converti ao dono da igreja, eu não me converti. E para isso eu tenho que ter fé. Sem fé eu não consigo nada. Fé não é culto. Fé não são boas obras. Fé não é o projeto Amor a Serviço da Vida, que é muito bonito, mas não é o essencial para essa igreja. Se esse projeto acabar, essa igreja ainda tem coisas mais importantes do que ele. É isso que a gente tem que entender como igreja. Ação social é bom, é agradável, é desejável e é uma consequência mais do que natural, mas não é vital na vida de uma igreja. Grandes igrejas se perderam no dia que elas entenderam que era só social o Evangelho. E o Evangelho é espiritual. Se eu não tenho fé, se eu leio a Bíblia, e eu falo isso com muita responsabilidade, porque nós temos o direito de duvidar. Erradas são aquelas pessoas que dogmatizam tudo e que não nos dão o direito de pensar. A minha conversão só se deu no dia que eu parei para pensar no que elas se converteram. Você tem o direito de ler a Bíblia e de ouvir que Jesus ressuscita um morto, cura um paralítico, e se questionar e falar, será que eu creio nisso? Será que eu creio que esse Jesus ainda é capaz de fazer isso hoje? Você tem o direito disso. Aliás, que isso se faça, porque sem isso não há conversão. A gente tem se convertido a um Deus muito menor do que Ele é. Quando a gente ouve que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o mesmo hoje, a pergunta que vem subliminarmente deve ser, será que é esse Deus mesmo? Eu creio nesse Deus. É importante você abalar essa tua estrutura de fé, para você se perguntar sobre isso, para você poder se ajoelhar e falar, Deus, eu tenho estado na igreja há tanto tempo, tenho buscado poder para fazer tantas coisas, tenho buscado poder para influenciar em tantos ministérios, em tantos projetos da minha igreja, mas o poder do qual eu não tenho que me envergonhar, não é um poder que é meu, é um poder para salvação, e a salvação vem pela fé. Será que eu, em primeiro lugar, tenho essa fé? Eu creio de verdade nisso? Às vezes a gente está aqui orando, isso é sério, isso não é uma bronca, pelo contrário, isso é a maior oportunidade talvez que você tenha de pensar sobre isso. Às vezes a gente está orando aqui por doenças, e a gente está orando para que Deus cure uma doença,
E no fundo, eu já tive pessoas no meu gabinete em crise, e essa crise não tem que ser tão escondida assim. Eu já tive pessoas no meu gabinete em crise porque me falaram: pastor, eu não acredito mais nisso. Pastor, eu não tenho fé para isso. E uma das coisas que eu falava: que bom que você reconhece isso, porque agora é o momento, porque não é o pastor que dá essa fé para você. O pastor Gustavo não tem esse poder. Eu não tenho poder de converter ninguém. Tive como missionário na Europa, apresentei o Wesley para vocês aqui. A gente não tem poder para converter ninguém, nem você. Isso tira um peso também do nosso ombro, graças a Deus. Mas essa fé, ela tem que ser questionada internamente. Porque quando a gente começa a orar como igreja, sabe, quando a gente entra nesse templo e olha para esse bairro, e olha para as vidas que estão aqui, na rua aqui do lado, ganhando salário, morando em apartamentos caros de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, com as vidas destruídas, com famílias destruídas, com vícios dentro e fora de casa. Quando eu olho para essas pessoas, a primeira coisa que eu tenho que ter é fé para saber que o meu Deus é poderoso para sair dessa igreja através da minha vida, da tua vida, que é vizinho dessas pessoas, e entrar no coração dessas pessoas. E se eu não tenho essa fé, eu tenho que me armar e me deleitar da Bíblia e do Jesus que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sem esperança e talvez sem fé, e eu vos aliviarei. É momento de eu me ajoelhar no altar e falar: Senhor, eu preciso dessa fé renovada, eu preciso dessa fé nova no meu coração. O segundo pilar que John Wesley falava para uma conversão genuína acontecer é um pilar muito importante, porque a fé vazia, ela é oca e limitada. O segundo pilar se chama razão. E talvez depois desses 6 anos na Europa eu tenha aprendido a valorizar muito mais esse segundo pilar do que eu valorizava antes. Porque a própria Bíblia diz em Jeremias que enganoso é o coração humano. A Bíblia diz em Efésios que a gente não tem que ser como alguns crentes que eram levados por qualquer vento de doutrina. A razão, ela é muito importante na nossa vida. Deus nos fez seres pensantes e inteligentes, dotados de capacidade de pensar. Houve uma conversão tão bonita lá nessa minha experiência na Europa, que foi a seguinte: nós fizemos uma conferência lá, e nós trouxemos um pastor que é um grande homem de Deus, para falar sobre arte, sobre Deus, sobre fé. E durante essa conferência, sexta, sábado e domingo, não teve um tecladinho tocando, aquele apelo emotivo, aquela coisa ali para a gente, que é bonita, que brasileiro, eu gosto desse negócio. Não teve nada disso. Foram eventos tranquilos, cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, mas tranquilos. E uma alemã, produtora de cinema, estava indo nessa conferência. E ela foi na sexta de manhã, sexta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, e aparentemente nada aconteceu. E essa produtora de cinema foi para casa. E além de ser produtora de cinema, ela trabalha numa área muito específica da produção, que é a área de decupagem. Ela trabalha numa área muito técnica, então a cabeça dela é bem, além de tudo é alemã, né? Bem 7-1, né? Aquele negócio. Então assim, essa pessoa chega em casa e 3 dias depois, ela liga para o amigo dela que tinha convidado ela para ir para a conferência. E ela fala a seguinte coisa para o amigo dela no telefone: olha, eu estava pensando aqui, começou bem, eu estava pensando aqui, refletindo, racionalizando tudo que eu ouvi nesse final de semana, e eu acho que esse negócio tem razão. Eu acho que esse tal Deus, ele deve existir mesmo. Eu tô incomodado. O que eu tenho que fazer? E no telefonema, não teve um louvor, não teve uma música, não teve ninguém orando em línguas e nada disso. E ela falou: o que eu tenho que fazer para viver essa vida? E o amigo dela falou: olha, você tem que se converter. Mas como é que eu me converto? Ele falou: você tem que orar e você tem que entregar a sua vida a Deus, não é a igreja, não é, é a Deus. E ela falou: como é que eu posso fazer isso? Ela falou: você pode fazer isso agora, por telefone? Pode.
E ela estava no quarto dela, ela pegou o telefone, numa oração por telefone com ele, ela se ajoelhou no quarto dela, ele no quarto dele, e a tecnologia nos permite isso, e ela orou, e ela se converteu, e se converteu de verdade, e virou uma grande bênção para o reino de Deus. A razão é muito importante. A gente parar para pensar, a Bíblia coloca 2 exemplos para nós. O homem que construiu a sua casa sobre a rocha, o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Os dois construíram casa, os dois construíram seus projetos. E uma casa destruiu e a outra casa ficou em pé. E a grande diferença quando Jesus vai explicar esse versículo é o seguinte: olha, o que construiu sobre a rocha ouviu a palavra, leu a palavra. O que construiu sobre a areia também leu. Mas o que construiu sobre a rocha colocou a palavra em prática. O que construiu sobre a areia, não. Então, assim, a diferença de resultado não é só de ouvir, de ter um momento emotivo, mas é de praticar. E para praticar, meus irmãos e minhas irmãs, tem que racionalizar. A gente não vira crente de mudar de roupa. A gente não vira crente de parar de falar palavrão. Tem gente se importando mais com isso do que mudança de coração. E às vezes eu tenho alguns amigos que eu estou vivendo alguns projetos de discipulado com eles. E para mim o discipulado começa muito antes de uma célula, de uma igreja, de uma estrutura. O discipulado é quando você e eu decidimos investir tempo com a vida de alguém. Aí a gente começa um discipulado. E esses amigos meus, o estereótipo do crente está longe deles. Fala palavrão, trai, bebe, fuma, aquilo outro. E querer mudar essas atitudes de vida sem uma real conversão é dar soco na parede. Porque não sou eu que mudo isso. Isso é a última coisa para mim. Isso não me incomoda nem um pouco nesse momento. Mas essas pessoas estão ali recebendo algo. O dia que essas pessoas entenderem, racionalizarem e começarem a colocar em prática, aí a gente começa a ver conversão acontecendo. E o dia que a igreja entender isso, a gente vai sair daqui e vai tirar esse peso de que a conversão é num culto com 100, 200 pessoas e uma falando. E vai entender que a conversão pode acontecer dentro da tua casa. Que a conversão pode acontecer no teu escritório, no teu trabalho, na escola, na faculdade. Que a conversão pode acontecer em momentos lindos e que você vai adorar a Deus por fazer parte desse projeto. É injusto, seria muito injusto da parte de Deus dar esse privilégio para pastores e apenas pastores. O terceiro ponto de pilar numa conversão é a tradição. Tradição? Como assim tradição? Não, mas o negócio agora é ser moderninho, pastor. É botar gel no cabelo e virar para meu sogro. Ele brinca comigo que depois que eu voltei da Europa minhas roupas mudaram, e ele está preocupado, diz ele. Mas eu tenho pessoas que me defendem, né, que gostam do meu sapato, da minha roupa. Então eu estou aí tentando negociar, né, com meu sogro. E o negócio hoje é ser moderninho, pastor. As conversões de hoje têm sido conversões nem um pouco tradicionais. Isso me preocupa muito. Pessoas têm se convertido a movimentos, a projetos, a homens. Mas existe uma tradição que não é minha, não é da igreja metodista. Existe uma tradição bíblica. Durante 2000 anos, Jesus pregou algo e esse algo tem sido falado. Homens e mulheres têm orado, têm sido mortos por causa disso. Durante 2000 anos o Evangelho tem se movimentado e Deus tem conduzido as coisas de uma maneira tão bonita. E de repente, o meu medo é que de repente em 5, 2, 1 ano, 6 meses, chega um ou outro e resolve mudar tudo e não, agora não é mais assim, o mover é diferente. Eu tenho muito medo disso. Eu estava falando hoje na escola dominical, tudo que vem do Espírito Santo eu quero, por mais estranho que possa parecer. Eu não sou nem um pouco fechado ao mover do Espírito Santo. Mas eu tenho muito medo de moveres que vêm e vão, e que de repente estragam tudo, e quebram a igreja, e faz gente brigar com outra. Jesus ele veio e não pregou catolicismo, não pregou judaísmo, não pregou igreja metodista, não pregou batista, não pregou nada disso. Ele pregou o reino de Deus, que é justiça, que é paz. Jesus veio numa região judaica que tinha suas discriminações, e a gente acaba de ler um texto que fala que esse poder vem para o judeu como para o grego, e ele vem quebrar essa história toda.
E essa tradição apostólica, cristã, bíblica, eu amo livros evangélicos, eu gosto de ler livros evangélicos, mas não tem nada que substitua a Bíblia. E a Bíblia tem que ser o parâmetro de todos os outros. Se algum outro livro, por mais linda que seja a ideia, eu já tive livros, minhas irmãs e meus irmãos, que eu li, que eu me apaixonei pela ideia, mas quando eu confrontei ela com a Bíblia, eu falei, não é. Eu prefiro me frustrar nas minhas paixões e no coração enganoso do Gustavo, do que me frustrar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o crivo da nossa vida. E a tradição que nós temos perdido nas igrejas de hoje se chama Bíblia, a palavra de Deus, Jesus. Nós temos vendido um evangelho barato, um evangelho que você compra coisa, um evangelho que você pega uma rosinha, bota lá no alto da sala e bota uma vela do lado e mistura com tudo e vai dar certo. E você paga uma grana para levar água do Rio Jordão para tua casa. A gente tem vendido um evangelho que não tem nada a ver com a tradição. E se converter é olhar, peraí, eu estou me convertendo a quem? Eu estou me convertendo a Jesus. E ser humilde o suficiente para saber que esse Jesus sabe mais do que eu. Ser humilde o suficiente para saber que as minhas ideias não necessariamente são as melhores. Graças a Deus por isso, porque se eu implantasse todas... Uma vez eu fiquei me avaliando. Eu fiquei pensando assim, se eu encontrasse com o Gustavo de 10 anos atrás, eu acho que eu ia brigar comigo mesmo. Porque eu já mudei a opinião em algumas coisas, já penso diferente. Como a gente muda? E aí a gente querer entrar numa discussão... O evangelho é muito maior do que isso, meus irmãos e minhas irmãs. Eu mandei um vídeo de uma entrevista, estava conversando com a Raquel lá em cima, de uma banda de rock cristão, que falou um pouco sobre isso, sobre esse mercado triste que tem se formado. Uma banda que viveu isso durante algum tempo, e que despertou para isso depois de algum tempo. É triste de ver. Que tradição é essa? Tradição não tem nada a ver com tradicionalismo, vejam bem. Tradicionalismo é querer viver uma igreja que há séculos já não existe mais. Tradicionalismo é querer ter práticas religiosas que já não acompanham mais a nossa vida, que já não acompanham mais quem nós somos. Tradicionalismo é viver uma igreja que já passou, culturalmente irrelevante. É o que muitas vezes o evangelho de outros países, por exemplo, quando a gente vê, você vai na África, e você vê algumas igrejas africanas que foram colonizadas por ingleses, e eles são obrigados a cantar aqueles hinos ingleses e usar terno. E eu falo, mas que loucura, o cara está na África, aqui o país da percussão, da criatividade e tal. E eu não sou contra nada disso, pelo contrário, são hinos lindos. Mas tradicionalismo é querer imputar uma realidade cultural, social, histórica, financeira. Isso não tem nada a ver com tradição. Ah não, porque fica naquela nostalgia. Tem nada a ver. Estilo de música não tem nada a ver com santidade, com espiritualidade. Estilo de música é gosto. Tem gente que gosta de música clássica, tem gente que gosta de jazz, tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de música pop. Qual é melhor? Todos são bons. Tem gente que gosta de hino do Inário, tem gente que gosta da música nova do Fernandinho. Qual é melhor? Se biblicamente as letras estiverem corretas, todas as duas são excelentes. Então tradicionalismo é querer levar para um lado ou para o outro, sem pensar em algo, mas a gente está falando de tradição bíblica, tradição espiritual, tradição de você olhar e falar. Uma das coisas mais lindas que eu vi acontecer lá em Paris, foi quando a gente batizou uma mulher, e o pai dela, um francês, daquele bem francesão mesmo, olhou e falou, verbalizou, falou, é bonito de ver que vocês não apareceram do nada, né? Essas igrejas aí que do nada aparecem, do nada desaparecem, essas brigas que eu vejo que eu não entendo nada, pelo menos tem uma linha, tem uma sequência, né? Que é cristã. Eu falei, é isso mesmo. E último, porque sem esse não tem como se converter, sem esse vira tudo teologia, tudo estudo, tudo ciência, é a experiência. Uma conversão genuína vem acompanada de experiências com Deus. Os sinais seguirão os que creem. Não é o contrário, tem gente seguindo os sinais,
Tem gente correndo atrás de milagre, de sinal, da unção do lenço, disso, daquilo, para tentar crer. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Os sinais vão seguir se você crer. Quando Jesus vai lá ressuscitar Lázaro, ele fala exatamente o contrário. Ele não fala se ver, você vai crer. Se creres, verás. Sinais existem. Jesus falou que obras maiores do que as que ele fez, nós faríamos. Sem experiência, a igreja vira teologia, vira faculdade, vira academia. Sem experiência, a nossa vida com Deus fica uma vida emperrada. Você pode ter fé, você pode ter razão, você pode acreditar na tradição apostólica, mas você precisa de uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, pessoal, intransferível, que vai gerar dons espirituais na tua vida, que vai gerar o fruto do Espírito Santo na tua vida. Isso aí não tem como negociar. Pastor, me dá um pouquinho do teu. Pô, irmãzinha aí, você tá boa aí no reteté, né? Me passa um pouquinho aí. Não dá para negociar esse tipo de coisa. Não se ensina. Uma vez eu fui num evento e o pessoal estava orando para ensinar a gente a falar em línguas. Aí botava a mão na nossa cabeça e começava a orar. E não, ajuda o Espírito Santo aí, fala pré, que vai dar certo. Mas pelo amor de Deus, né? E fala para vocês aqui um pastor que crê nos dons do Espírito Santo. Eu creio nos dons de língua, eu creio nos dons de profecia, creio nos dons de cura, creio nos dons de revelação. Mas isso não se negocia. A própria Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. Deus é um Deus de experiências. Deus não é um Deus passivo, não é um Deus acadêmico, não é um Deus para a gente sentar aqui na igreja a ouvir uma boa pregação e me alimento com isso durante a semana toda e viro raquítico espiritual. Não é esse o Deus que eu creio. Deus é um Deus que te dá experiências, que enche o teu diário de experiências espirituais, e que experiências que ninguém mais vai ter, só você, porque só você vive o que você vive, só você trabalha onde você trabalha, só você tem a família que você tem. Ah, pastor, mas a minha, Deus pegou pesado, né? Ué, aí meu amigo, trata com ele lá no céu. Só você tem isso. Só você tem experiências únicas diante de Deus. E você deve buscar essas experiências. Fé, razão, tradição, experiência. Eu tenho orado por conversões nesse nível. Eu tenho orado para que o poder de Deus venha sobre essa igreja, para que a salvação venha sobre essa igreja, para que homens e mulheres pecadores, drogados, prostituindo-se, traindo esposa, traindo marido, falando palavrão, bebendo mais do que deve, entrem nessa igreja e tenham suas vidas transformadas. Essa é a minha oração. Aleluia. É bom ter um ambiente agradável, que todo mundo se conhece, que todo mundo já sabe qual é. É legal isso, mas eu não quero ficar só nisso. Quero realmente dar trabalho e ver trabalho e ter trabalho. Porque esse trabalho é o melhor trabalho que a gente vai ter. É o trabalho de evangelizar, é o trabalho de saber que nós temos parte nessa história, que não é pastor, não é fulano, não é meu líder de ministério. E Deus quer te dar experiências espirituais. Deus quer te dar experiências para que você viva uma vida cheia do Espírito Santo. Tenha você 8 ou 88 anos. Tenha você um dia de igreja ou 50 anos de igreja. Deus quer te dar experiências com Ele. Talvez a sua fé esteja abalada nessa manhã, e você precisa em primeiro lugar falar: Senhor, eu nem acredito mais nisso. No fundo, eu não acredito mais nisso. Eu estou tão cético. E seja honesto com Deus, seja honesta com Deus, isso é bom. Talvez a tua crença seja uma crença irracional, tão leve que qualquer chacoalhada aí, qualquer tempestade, a casa cai. E a razão precisa entrar em jogo e você precisa parar e pensar um pouquinho melhor. Talvez a tua crença seja uma crença na igreja metodista, e o dia que você ouve que a igreja metodista tem um defeito, abala a tua fé de tal maneira que você fica totalmente desesperado, desesperada. Essa crença não é uma crença numa tradição bíblica. E talvez falte algumas experiências para dar uma chacoalhada mesmo. Não sei, né? Tem gente que não gosta, minha mãe não gosta, mas eu e Dalila a gente gosta muito de montanha-russa.
E quando a gente vai em parque de diversões, a gente quer ir é até chato, porque aí você vai na montanha-russa. Eu tive uma técnica que hoje agora dá certo, né? Depois que comecei a usar. Porque você ouve falar que uma montanha-russa nova foi instalada no parque e tal, aí você vai direto para lá. Aí você brinca, né? Para quem gosta de montanha-russa, é a melhor de todas, as outras não tem graça. Aí você fica lá o parque inteiro querendo voltar na primeira, porque é a melhor de todas. Eu, na verdade, vou ao contrário agora. Eu vou na piorzinha, aí vou na melhorzinha, aí deixa a punk lá, modelo emoção. Igual aqueles, não sei quem já foi em Natal, né? Você pega aquele bugre lá com emoção ou sem emoção, né? Aí não precisa nem perguntar, meu. Bota emoção ao quadrado aí pra gente. Eu e Dalila, a gente é desse esquema. Deus, Ele quer dar essas experiências pra gente, que tratam com as nossas emoções, que tratam com o nosso caráter, que tratam com o nosso ser, que chacoalha mesmo. Tem aquelas montanhas que falam, se tiver coisa no bolso, tira, porque senão vai cair. Essa aí, aquela chacoalhada. Eu queria orar por você nessa manhã, para a gente encerrar esse culto. Queria orar pela sua vida, porque desse evangelho a gente não tem que ter vergonha. Desse evangelho a gente tem que se orgulhar. Tem sim, tem que morrer de vergonha do evangelho barato que tem sido apresentado aí. Tem sim, tem que abrir os lábios para falar, não é tudo farinha do mesmo saco, não é a mesma coisa. Mas desse evangelho que é poder de Deus para a salvação dos que creem, nós não temos que ter vergonha não. Nós temos que clamar, nós temos que orar, temos que falar, Senhor, gera isso na minha vida, gera fé, gera razão, gera experiência, gera essa tradição bíblica, acima de qualquer defeito do meu pastor, da minha denominação. Vamos orar? Queria convidar você a vir ao altar do Senhor, para pedir isso ao Senhor, para pedir isso, falar, Senhor, eu quero isso, eu quero me converter dessa maneira. Se eu sou convertido, se eu estou na igreja, mas eu quero uma pressão aí na minha vida espiritual. Queria convidar você a se ajoelhar aqui, convidar você a colocar a sua vida, a sua família diante de Deus. Isso abala estruturas, isso abala a maneira de pensar na vida, isso abala a maneira de investir o nosso dinheiro, isso abala a maneira de guardar ou doar, isso abala a maneira de investir o nosso tempo, isso abala a maneira de olhar para uma pessoa que é chata e de saber que nós somos chatos também. É isso que Deus quer fazer conosco, porque não é a igreja que tem que fazer isso de uma forma legalista ou autoritária, não é o metodismo que tem que fazer isso, é gerar em nós uma vida cheia do Espírito Santo. Bom, comece a orar por isso agora. Fale com o Senhor nessa manhã. Coloque-se diante de Deus. Se você está no seu lugar, feche seus olhos. Coloque-se diante do Senhor. Fale, Senhor, eu não te conheço. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã e nem tenha certeza que Deus existe. Que bom que você está aqui. Esse é o momento de falar, Senhor, eu sou sincero para dizer que eu não sei se você existe. É bom fazer isso. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui como tua igreja. Eis-nos aqui nessa manhã, Senhor, tão gostosa. Oh Deus, essa igreja que está vivendo um momento tão bom, que tem vivido anos, Senhor, na tua presença, tantas vitórias. Oh Deus, eu assumo essa igreja e ouço tantas vitórias, Senhor, tantos motivos de celebração. Oh Deus, como diz, Senhor, a canção, eu sou muito agradecido, mas não estou satisfeito, Senhor, eu quero mais. Senhor, vem gerar mais na tua igreja, mais experiências contigo. Oh Deus, uma fé, oh Senhor, direcionada para a pessoa do teu Espírito Santo, para Jesus. Uma fé numa tradição que não é humana, que não é denominacional, que não é racional no sentido de estratégias humanas, mas que vem cheia do óleo do teu Espírito Santo. Oh Deus, que vem acompanhada de Jesus, da morte e da ressurreição na cruz, de um evangelho muito maior do que a igreja metodista, de um evangelho muito maior do que igreja A, igreja B ou igreja C. Oh Deus, vem nesse momento, Senhor, gerar experiências espirituais em nossos corações. Queria convidar você que está aqui no altar a pedir isso ao Senhor. Senhor, gera experiências na minha vida, que eu possa experimentar o teu poder, que eu possa experimentar da tua palavra, que eu possa ter dons espirituais, que eu possa ser usado por ti, fora desse lugar. Peça isso com as suas palavras ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre a vida de homens e mulheres que estão aqui.
Oh Deus, desse evangelho que tem sido apresentado no século 21, o evangelho marqueteiro, o evangelho interesseiro, desse evangelho nós temos nos envergonhado, mas nós não temos vergonha do evangelho de Jesus Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh Deus, quer seja judeu, quer seja grego, quer seja nordestino, quer seja carioca, paulista, quer seja rico, quer seja pobre. Deus, nós não temos vergonha, Senhor, de viver um evangelho de verdade.